Vamos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, com saúde, adorando esse Deus que Ele é maravilhoso. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por estarmos na Tua presença nesta noite, meu Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vida que entrou a este lugar, Senhor Jesus, que tenha abrido o Teu coração, meu Pai, para que o Senhor possa entrar e cumprir a promessa, meu Pai, em cada vida que está aqui, Senhor. Pai, Tu conheces, meu Pai, o que o Teu povo tem buscado de Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, eu creio na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não despede ninguém com as mãos vazias, Pai, e por isso, meu Deus, estamos aqui na Tua presença nessa noite, meu Pai, para que o Senhor possa fazer o milagre na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, alegrar nossos corações, para que nós possamos, meu Pai, poder enfrentar os dias maus, Senhor. Sabemos, meu Pai, que o dia mau vem, mas nós temos que ter fé no Senhor, porque Ele é maior do que todos os dias maus. Por isso, Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença nessa noite, para Te adorar e Te louvar, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus, e amém. Que os irmãos abrem vossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Vamos falar sobre Abraão, o patriarca da fé. Vamos falar sobre Abraão e seu filho Isaque, para que nós possamos meditar nesta palavra, né? Gênesis 22, do versículo 1 a seguir. O título da leitura é um título que é duro ao ver com os olhos, né? Mas quando nós colocamos no coração, entendemos que Deus trabalha e Deus ajuda a nos vencer toda a peleja. O título da leitura é Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Amém? A palavra do Senhor disse: e aconteceu depois daquelas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e que ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali a um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou a Abraão pela manhã de madrugada, e atou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e a fenda e a lenha para o holocausto. Ele, levando-se, e foi ao lugar que Deus dizera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com os jumentos, que eu e o moço iremos até ali, e havendo-nos adorar, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha no holocausto, e pôs sobre Isaque o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo às suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse-lhe: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar e em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Que nós possamos estar aprendendo com o Senhor nessa leitura, que Deus pediu algo de Abraão
que era algo muito grande. Abraão era um homem rico. Abraão, nessa época, ele tinha 98 anos, era o filho da promessa dele, Isaque, né? E Deus o pediu o filho dele. Mas Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão, se era na riqueza, se era no filho ou se era em Deus. E como Deus viu ali a prova de Abraão, que foi até os finalmente, Deus enviou o cordeiro para que não tirasse a vida do seu filho. Por isso que nós temos que, em primeiro lugar, temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar, para que nós possamos alcançar a vitória, alcançar bênçãos. Sabemos que a dificuldade aparece, mas nós temos que crer que Deus é maior. Deus sempre caminha com aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, não se apavore com a situação, não deixe que o inimigo coloque algo nas suas mentes para que você possa perder o foco. Vamos continuar firme com o Senhor Jesus, porque Ele honra aquele que honra Ele. Amém? Vamos convidar o grupo de louvor, que está louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar ao único que é digno. Mas antes de nós louvarmos ao único que é digno, você poderia se levantar do seu lugar e cumprimentar a pessoa que está próxima de você com a paz do Senhor neste momento? Faça isso. Saia do seu lugar, você que entrou, chegou um pouquinho adiantado, um pouquinho atrasado, não teve como cumprimentar a pessoa, o seu irmão em Cristo. Essa noite eu gostaria de chamar você para louvar juntamente conosco esse louvor que tem por título Ao Único que é Digno de Receber. É um louvor fácil. Gostaria que você louvasse conosco. Vamos adorá-lo. Amém?
Entregamos todo nosso ser a ti. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Me ama, Deus
braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos. Vamos declarar mais uma vez: Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão.
se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Grupo de louvor, agradece a oportunidade, suas palmas louvam o Senhor. Glórias a Deus, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. Passa por dificuldade, passa por luta, mas permanece firme. Foi assim antes de nós, né? Se você vê a Bíblia Sagrada, ela mostra vários profetas que vieram antes de vós, que sofreu perseguição, como Cedraque, Mesaque, como Daniel. E assim hoje é também assim. Muitos são perseguidos, muitos são levantados falsos testemunhos, mas estamos aí na peleja, porque sabemos que o importante é garantir um lugar no céu. E por isso vamos ter prova, vamos ter luta, mas nunca devemos mudar o nosso foco, que é o céu. Quero convidar aqui a mocidade Shekinah para estar louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Aleluia. Mocidade Shekinah cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, por estarmos aqui hoje, mais um dia adorar o nome dele, né? Aleluia. Você pode dar uma salva aí bem forte ao Senhor Jesus? Pode salvar o Senhor Jesus aí com as palmas bem fortes. Aleluia. Glória a Deus. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensar em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, pertence a Jesus, parou de respirar, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensar em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu.
crente a Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, crente a Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluia. E as palmas louvam o Rei Jesus nessa noite. Glórias a Deus. Ciclo de oração tem um louvor nessa noite. Ciclo de oração com oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. O ciclo de oração cumprimenta a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Pense pra onde estás indo, os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo, a terra está vivendo o que Deus falou que em breve iria acontecer. Filho contra pai, nação contra nação, As guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar. já se ouve em toda a terra a humanidade a chorar. Está chegando a trombeta a tocar. Guarda o que tem, A coroa ninguém rouba. Ore um pouco mais. Jejum um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Santifica.
Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Por onde Deus tem ido, olhos teus, será que tens ouvido o choro da terra? Que mão não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Jesus voltando está. Jesus voltando está. Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer Te corromper. Abre os olhos e os seus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Por onde Deus tem ido e os teus olhos veem, será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Por onde Deus tem ido e os teus olhos veem, será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tem. Jesus voltando está. 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 Jesus voltando. O Circo de Oração agradece a oportunidade, as palmas, louva o nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Convidar o irmão Júnior, está louvando o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Paulo, está recolhendo as ofertas, orando pelo pregador essa noite, amém? Aleluia. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agradeço a oportunidade, as palmas glorificam ao Rei Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos estar orando pelos dízimos, pela oferta e pelo pregador nessa noite. Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, ó Deus. Primeiramente eu peço, Senhor, perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor, para que eu possa entrar na Sua presença neste momento, ó Deus. Papai, eu quero colocar diante da Tua presença os dízimos, as ofertas, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando cada vida aqui neste lugar, ó Deus. Aqui existem, Senhor, pessoas que precisam de uma porta aberta, Senhor, de emprego. Que o Senhor venha estar agindo em cada vida, Senhor. O Senhor conhece a oração, o Senhor conhece o coração de cada um neste lugar, Senhor. É por isso que eu coloco cada vida diante da Tua presença, ó Deus. Senhor, o pregador nessa noite, que o Senhor venha estar usando grandemente a vida dele. Que o Senhor venha estar usando, papai, ele como instrumento do Senhor, papai, que nada venha dele, sim do seu coração, Senhor. É no santo nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos.
Hoje eu vou trazer uma palavra de aprendizado e sabedoria para os dias atuais em que estamos vivendo. Nós estamos passando, a Igreja de Cristo na Terra, no modo geral, está passando por altos e baixos. E nesta noite eu vou trazer uma palavra dentro desta palavra, para que nós possamos aprender e entender e compreender as mazelas que o inimigo tem preparado contra a igreja e a casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é o antecessor a Mateus, tá? Entre Malaquias e Mateus existe aí um pequeno espaço de 400 anos que Deus não falou com o seu povo Israel. Então, vamos nesta noite falar a questão da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Malaquias capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Todos encontraram? Hoje nós estamos aqui e eu quero ajuda hoje. Eu vou ler o versículo 13, um irmão vai ler numa voz bem linda no 14, outro irmão numa voz mais maravilhosa o 15, e assim até o 18. Amém? Diz o verso 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizei, em que temos falado contra ti? Amém? Entendeu já o contexto aí? Não pode sentar dando glória a Deus. Hoje eu quero dar um texto, né, um tema aqui nesse, algo que nós estamos vendo nos dias atuais da Igreja de Cristo. Ontem eu fui pregar numa igreja ali em Biporã, e o pastor, no final do culto, o pastor Luciano, ele me disse: pastor, nós estávamos aqui com 125 crentes, mas houve uma reunião e 100 crentes foram embora da igreja. Eu conversei com outro pastor, ele disse: pastor, nós estávamos com X crente na igreja e houve um problema e a igreja caiu para X, mas esse falou antes, e agora eu tenho conversado com ele, ele disse: olha, e a igreja só está aqui, cresce. Vamos aqui nesta noite entender o que Deus quer dizer para nós. E eu quero que você use a Bíblia hoje. A Bíblia foi feita para usar, eu quero que todos hoje vão usar a Bíblia, né? Vocês vão me ajudar a pregar hoje, para entender a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 13: as vossas palavras foram agressivas para mim. Você já viu o que é uma palavra agressiva para Deus? São palavras, aleluia, que agridem, aleluia, a santidade de Deus. Quando se fala palavras agressivas, fala-se palavras maldosas, palavras, aleluia, que machucam alguém, porque aqui ele está dizendo para ele, porque ele está referindo do que ele está tomando a cruz de alguém, e está demonstrando que alguém falaram palavras agressivas. E hoje nós encontramos alguém, nós conhecemos alguém que é crente, né? É lavado no sangue do Cordeiro e ainda tem palavras agressivas na boca? Não me responda. Tem ou não tem? Tem. Tem muita gente que acha que é dona da verdade, mas a verdade só tem um dono: Jesus Cristo nosso Senhor. E olha o que diz a Bíblia, diz o Senhor: mas vós dizeis. Aí fica perguntando: mas espera lá, o que é que temos falado contra ti? Eu não tenho pronunciado nada. É a mesma coisa do roubar o dízimo e a oferta.
é que pecamos contra ti. O homem sempre tenta encontrar uma desculpa para Deus, mas Deus não tem desculpa. Olha o que diz o verso 14. Alguém olharia hoje, nos dias de hoje, e falaria esse versículo 14. Olha o que diz o verso 14. Vou dizer, inútil é servir a Deus. Olha o que diz. Que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os preceitos, quer dizer, os mandamentos, as leis, as ordenanças, e andar de luto, quer dizer, em sofrimento e angústia, diante do Senhor dos Exércitos. Olha aqui que ele está trazendo nesta noite. Mas Malaquias aqui ele está dizendo, olha, uma exortação para o povo, as palavras agressivas contra Deus, e dizendo, olha gente, eu tenho sofrido demais, é inútil servir a Deus, já não tem mais jeito, não tem mais solução, é melhor eu parar, acabar com tudo, né? Porque até hoje eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho gemido, eu tenho chorado, eu tenho clamado, e cadê a resposta de Deus? Aonde Deus está? Estas são as perguntas que disseram a Deus. Mas aí existe aquele grupo que fala dessa segunda maneira. No verso 15 diz assim: ora pois, nós reputamos por bem-aventurados, felizes, os soberbos. Irmão, quantas pessoas olham e vê para o soberbo, o soberbo é o arrogante, né? Aquele que fala palavras maldosas, o caluniador, o difamador, o destruidor, né? E ele fala, aí eu olhando para ele e falo assim, pera lá, mas fulano tem uma vida boa, ele é crente, ele apronta, mas olha a vida dele, é uma maravilha. Ei, eu te digo para você, isto aí é ilusão, viu? Os crentes hoje gostam de viver na ilusão. Vai chegar o dia que se manifestará pelo fogo as obras de cada um. E olha o que diz ainda, né? Ora, pois nós reputamos por bem, né? Alegres, felizes, são soberbos. Olha o que diz mais: os que cometem o pecado, né? E assim constrói ele. E olha o que diz mais ainda, né? Comete a impiedade, né? Como a Bíblia diz, né? Comete o pecado, e eles tentam o Senhor e escapa. Dá a entender aqui que aquele que faz o bem só sofre, né? Só geme. Mas aqui ele está alertando um povo, e esta palavra é uma palavra de alerta, porque hoje, irmão, a maldade tem aumentado. Se você olhar do seu lado, quantas pessoas não têm sido maldosas com a outra, com palavras agressivas, palavras mentirosas, atitudes mentirosas. Infelizmente existe um grupo que acredita nos mentirosos. Eu vou nesta noite dar um ensino para você. Quer ver se alguém está falando a verdade? Se aquilo que falar dele é real, é mentira? Seja um Sherlock Holmes, né? Seja aí um detetive, você mesmo vai procurar as tuas respostas. De que maneira? Você vai observar, você vai vasculhar sem ouvir a voz dos outros, porque, irmão, para falar mal de você, tá assim, para falar bem de você, é um ou dois. Você acha que as pessoas querem te ver bem? As pessoas querem pisar em você e dizer, olha, ele está lá embaixo, olha lá, eu não disse que ele ia estar lá. Irmão, quantos não dizem isso? Quantos deixam de te ajudar você, né? Olha, eu vou orar por ele ou por ela, eu vou jejuar por ele ou por ela, para que Deus o eleve mais. Ah não, que isso é fogo de palha, vai acabar logo. Quantos aqui já ouviu, quando começou a buscar a Deus, e Deus começou a envolver, e alguém lhe disse, isso é fogo de palha, vai acabar logo. Quantas pessoas já ouviram isso aqui? Olha bem, o que é um fogo de palha, irmão? Quer dizer algo que não é duradouro, que não terá continuidade. Mas eu paro e penso e olho, quantos anos já faz o fogo de palha que falaram, e o fogo de palha ainda persiste? E os que falaram que era fogo de palha, onde eles estão? Aonde é que eles estão?
Alguém diz: Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus é justo, irmão. Deus é justiça. E a justiça de Deus não é a minha palavra nem a sua. Ele vai julgar com justiça. E olha o que diz mais ainda: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, e os que cometem a impiedade, que edificam, se eles tentaram e escaparam do Senhor. Quem vai escapar da mão do Senhor, irmão? Se Deus é inimigo do pecado. Mas quando olhamos para alguém que anda pecando, nós vemos que a pessoa está engordando, né, espiritualmente, né, meia entre linhas. E aí começa a achar que aquela pessoa está correta. Eu vou seguir os passos de fulano, porque ele apronta e olha só, ele está por cima da cocada. Ei, eu quero dizer, o final dele é a morte de Deus, tá? Porque todo pecado tem um salário. Você sabia disso? Que todo pecado tem um salário? E alguém conhece o salário do pecado? É a morte. E aonde está isso? Romanos 6:23. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu quero dizer para você, irmão, é melhor você sofrer por amor de Jesus do que tentar acoplar-se a algum pequeno grupinho ou grupalho que se acha no direito de tentar destruir alguém, destruir a sua vida, destruir o casamento de alguém. Alguém olha e ele quer achar defeito em você. Eu quero fazer uma pergunta aqui, vou fazer uma enquete aqui, momentânea aqui. Alguém já chegou em você e já mostrou algum pecado, embora você tenha procurado em você e não tenha achado? Alguém já tem dito: você erra nisso, nisso, nisso? Alguém já fez isso com você? Aí você vasculhou, aí você fala: tudo bem. Quando a gente reconhece o erro, se a gente errou, a gente reconhece. Mas quando a gente nem conhece o pecado? Hoje, irmão, a moda hoje, sabe qual é? Toda mentira, ela não é falada na cara, ela fala das ocultas. Porque tudo que é oculto é do diabo. Tudo que é oculto não é de Deus. Porque Deus não anda no oculto, Deus não anda na mentira, Deus não anda no pecado. E como eu disse, quem comete o pecado, diz João, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E tem muitos irmãos que se escondem atrás do pecado, da imoralidade, e leva você que está correndo atrás da obra de Deus e começa a te apunhalar. O Evandro começou agora, faz um mês que está no louvor. Irmão, eu não sei se já começou a perseguição contra ele. Eu não posso dizer, ele que sabe. Sabe por quê, irmão? Quem começa a fazer a obra de Deus é perseguido. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Mas aquela pessoa que persegue, ele não é crente e nem serve de Deus. Ele não serve ao Deus que você serve. Porque se servisse ao Deus, como João mesmo explica, vamos lá ver o que João diz, né? Vamos lá, primeira epístola de João. Vamos lá, primeira epístola de João. Aleluia. Olha o que diz. Capítulo 3. Deixa eu chegar lá que eu estou longe ainda. Pode falar. Amém, e aí tá bom. Deus te abençoe. Está vendo aí? Eu estou inventando alguma coisa? Então, irmãos, não olhe para aqueles. Olha, eu vou dar um dado aqui que você vai se escandalizar, mas eu quero que você escandalize e reflita nisso que eu estou lhe dizendo. Aqui na nossa igreja, todos que pulavam, sapateavam, viravam cambalhota, foi os que mais me deram e estão me dando problema. Os que mais pulam, os que mais saracutiam, os que mais viram cambalhota, é os que mais me dão problema. Não estou aqui generalizando a questão. Estamos falando atos.
quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia dizendo para nós: aqueles que temem ao Senhor, lá em Malaquias 3,16, aqueles que temem ao Senhor, fala com seu companheiro. Ele explica: irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar pela obra do Senhor, vamos esforçar-nos, apoio mútuo. E aí diz assim: o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há lá diante de Deus um memorial escrito, tudo aquilo que você está fazendo de bem. E olha o que diz ainda. E aí o Senhor diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei e serão de mim um particular tesouro, poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho. E aí vem o verso mais importante. Aí vai ver a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, vamos continuar. Alguém lê para mim aí Malaquias capítulo 2 e verso 17, por favor. Outro já abre para mim Amós 3:3. Outro Filipenses 2:21, por favor. Recapitulando, Malaquias 2:21, 17. Outro irmão, Amós 3:3. E outro irmão, Filipenses 2:21. Quem abriu Malaquias 2:17, lê. Amém. Olha, enfadais o Senhor com as vossas palavras e dizeis: em quem enfadamos? Nisso dizeis: olha aqui é o pecado. Qualquer que faz o mal, para sarar por pão diante dos olhos do Senhor? E qual desses é que ele se agrada? Ou onde está o juízo de Deus? Irmão, tem um provérbio que o povo diz: Deus tarda, mas não fale. Não, Deus não tarda, Deus chega na hora certa. Deus olha a sua causa, Deus vê o seu problema, e Deus conhece a necessidade de cada um. Irmão, o que eu estou trazendo dados para vocês são reais. E vocês que nós teremos uma vida, não sabemos quanto tempo viveremos nessa terra. Eu quero dizer para você: você vai ser perseguido, caluniado e difamado. Quanto mais se aproxima do Senhor, mais perseguição você vai ter. Mas saiba de uma coisa: quando você vê mais a perseguição, fala assim: bendito seja o nome do Senhor, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruto. Amós 3:3 diz o quê? Como é que é, Evandro? Irmão, o que o nosso irmão Amós quis dizer com isso? Se você olhar no capítulo 4 de Amós, ele vai dizer: ó vacas de Bazã. Ele era um boiadeiro, Amós era um boiadeiro, foi tirado atrás dos sicômoros, né? E ali agora virou um profeta. E agora ele fala assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Irmãos, saiba de uma coisa: Deus não partilha com o pecado, Deus não partilha com as coisas erradas. Deus é santo, e a santidade de Deus, lembra lá que diz 1 Pedro 1,16, 15,16: como eu vos disse, sede santo, como eu sou santo. 16: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a santidade quer dizer a purificação. Santidade quer dizer renúncia, mudança. Aleluia. O velho homem morre, nasce o novo homem. E o novo homem que nasce, ele nasce totalmente diferente. Por que ele nasce diferente? Porque, meu irmão, a minha vontade, aqui nós temos inúmeros irmãos, que cada um saiu de um lugar. O velho homem que nós éramos, praticávamos coisas que não agradavam a Deus. Agora tudo aquilo que nós praticamos, nós não praticamos mais, porque o velho homem morreu. Mas todo dia nós temos que matar o velho homem, porque o velho homem, cada dia após dia, ele, hora após hora, ele quer ressurgir.
mas nós temos o poder em Cristo para matá-lo a cada instante. Matá-lo no sentido espiritual, não deixar vir ele à tona para tentar nos destruir a nossa vida. Por quê? O velho homem, ele vive no pecado, ele comete o pecado, e para ele está bom. Irmãos, eu era um mentiroso de mão cheia. Vamos aqui ver os pecados que nós tínhamos. Vamos fazer aqui uma pesquisa de Ibope. Eu era mentiroso, falava mentira mais do que tudo. Alguém tem alguma coisa que era? Que já foi? Hã? Que é extenso? Tem alguém que, tirando a extensão, mas pode falar uma ex-qualidade que tinha, que não é qualidade, não, mas é da carne? Alguém tinha? Hã? A senhora bebia. Uma qualidade ruim, né? Hoje a senhora que continua bebendo, mas do Espírito de Deus. Alguma coisa mais que você, alguma ordem pejorativa do passado sua, você lembra aí? Bebia, brigava e aprontar, né, irmão Júnior? Ei, Jesus amado, olha aí. Quem mais alguém? Tem mais alguém? Fala, irmão Douglas. Fumava o fuminho, né? Ei, irmão Douglas, mas Jesus libertou, vê como é que Jesus é bom. Agora, irmão, você come da palavra, não fuma mais, mas você come da palavra, né? E você agora inspira a glória de Deus, que é muito mais importante do que aquela fumaça que mata. Tem mais alguém aí? Fala, irmã Cecília. Fumava e era bom de briga. Glória a Deus, irmão Paulo, está convertida. Glória a Deus, irmão Paulo, que senão você ia entrar no pau todo dia, irmão Paulo. Isso é passado, irmão. Isto é carne que nós vivíamos. E cada dia, Júnior, essa carne não quer voltar, que tem dia, não tem hora. Douglas, essa carne não quer voltar. Todo mundo, a carne quer voltar, mas nós temos que fazer o quê? Crucificá-la em Cristo. E não deixar ela tomar ocasião que ela venha nos destruir a nossa fé. Vamos lá, Filipenses 2:21. Fala mais alto, Douglas. Tem mais alguém que quer falar nesse versículo aí? Você entendeu o que Paulo disse aos Filipenses aí? A preocupação do homem é ibope. A preocupação do homem é vanglória. A preocupação do homem é as coisas do mundo. Mas a preocupação do homem e da mulher de Deus é buscar o Espírito de Santo de Deus. Paulo disse aos Efésios 5, 6, verso 12, me foge a memória, 10 ou 11 por ali. Ele disse: no demais, irmãos meus, enchei-vos do seu poder, que é do seu Espírito, aleluia. E aí ele diz: buscai as coisas que são de cima. E aí nos Hebreus, a carta dos Hebreus diz, Hebreus 12, verso 1, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, você quer ver derrota de crente? É crente achar que ele é o melhor do que o outro. Eu vou trazer crente, cristianismo, porque nós estamos falando de crente, né? Isso é no modo geral. Isso não está acontecendo só, está no geral, acontecendo em todos os lugares. Em todos os lugares está acontecendo. Quando você olha uma pessoa, tem um monte que querem ser melhor do que o outro. É a mesma coisa de uma empresa. Alguém trabalha numa empresa e está trabalhando ali, né, com o seu trabalho, com o seu ardor de trabalho, seu esforço, mas vem alguém que se acha no direito de pisar em você, maltratar você, arrebentar você, mas nunca fala de frente, sempre por detrás. É igual aquela conversa, né? Quando o marido e a mulher pecam, a mulher e o marido é a última a saber. Não é assim? Imagina, irmão, se nós vamos pagar. Eu lembro esses dias atrás, eu ouvi uma pregação de um pastor, e ele dando um ensinamento, o pastor Benihim. Ele disse: irmãos, todo aquele que trabalha para Jesus, ele vai sofrer muito, ele vai gemer, será perseguido, caluniado. Ele ensinou uma informação, ele disse: irmãos, eu estava aqui nos Estados Unidos, que ele ia lá daquele país, para frente dos Estados Unidos, lá
Canadá, ele é canadense, mas ele é judeu. E aí ele contando assim, falou assim: irmãos, eu estava pregando e o meu nome estava sendo escrito lá, conversação lá na Casa Branca, né? Acho que é deputado, um senador levou o nome dele lá e foram resolver alguma coisa dele lá, e ele não tinha feito nada. Irmão, quer ver o inimigo tampar a boca de crente? Se o crente deixar, ele ouvir as coisas e falar assim: é verdade. Aprenda uma coisa, irmão: se você não deve, não tema, irmão. Não deve. Vá em frente, irmão. Fale mal, fale bem. Lembre de você. Porque naquele dia Jesus também vai lembrar de tudo isso que falaram de você. Aí ele disse: olha, o irmão, o servo de Deus, ele vai ser perseguido, caluniado. E não vai encontrar, em horas, não vai encontrar alguém que ele diz: eu tenho um braço amigo para te abraçar. E ele contando. Aí ele falou assim: mas na hora que eu ia pregar, eu ia entrando, né, no lugar para pregar, eu recebo o telefonema. E aí recebo o telefonema e alguém fala para mim: olha, eles estão agora debatendo o seu nome aqui, né, no Senado dos Estados Unidos, a Casa Branca. Você já imagina como é que uma pessoa dessa vai pregar? Aí o irmão dele, estava do lado dele, que é irmão de sangue em Cristo também, pegou na mão dele e disse: Beni, estou aqui, sou seu companheiro. Poderia pregar hoje: companheiros da aflição. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, companheiros da aflição. Então quando eu olho para isso, irmão, sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes você está sozinho, e todo mundo olha para você com um olhar de dor, de raiva, de ira, né? Como você é o pior. Mas saiba de uma coisa: olharam para Cristo do mesmo jeito. E olha o que diz o versículo aí, como é que é, Douglas? Irmão, sabe o que Paulo está dizendo aos Filipenses? Que as pessoas não estão preocupadas em servir a Deus, querem posições. Irmão, a posição Deus dá por merecimento, mas tem uns que querem abrir a porta na marra, e na marra não se abre porta, porque a porta, irmão, Jesus disse: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Só que é interessante, irmãos, que tem gente que abre na marra, e esse é o problema, né? Conversando com um pastor amigo meu esses dias, ele me contou uma coisa que eu falei assim: rapaz, está acontecendo isso aí? Ele disse que tem uma pessoa que convidou uma determinada pessoa, vem para a minha igreja mandando e-mail, ó, vem para a minha igreja, porque eu vou te dar um cargo na minha igreja, vem para cá que não sei o que. Irmão, eu vou ser curto e grosso nisto, desculpe minha expressão. Vocês se lembram que o que é que Esaú vendeu? O que Esaú vendeu? A sua primogenitura, quer dizer, o direito de herança de ser o primeiro. Qual foi o pagamento que ele recebeu por isso? Um prato de lentilha. É isso. Quanta gente vende o que Deus tem por associar-se a uma proposta para ser alguma coisa na igreja. Irmão, uma igreja dessa, eu não sirvo a Deus nela. Para mim essa igreja não serve, me perdoe dizer a minha expressão. Sabe por quê? Porque obra de Deus não se conquista dando presentes. Obra de Deus se conquista por méritos. E quantos hoje conquista outras pessoas por telefonemas, por e-mails e convites de oferecimento para alguma coisa? E aí muitos dizem: é de Deus a obra. Perguntamos e vamos raciocinar com a mente mais gelada possível. Se Deus está nesse lugar e é de Deus, é necessário chamar os outros de outras igrejas para ir lá? O que vocês acham? Pensa friamente, não como espirituais, mas como carnais agora. É necessário doar alguma coisa para chamar, para mostrar ibopismo? Irmão, eu não caio nessas ciladas, me perdoe. Sabe por quê? Porque o meu e o teu Jesus
é um Deus que faz coisas do nada. E o que Deus tem para nós é maior do que o mundo está oferecendo. E quantos, aleluia, olha, buscam o que é de interesse seu, mas não buscam o que é de interesse do Senhor. São aqueles que querem posição. Quer posição? Ore e disse: Deus, o Senhor tem alguma coisa na minha vida? Floresça, pois o seu nome será glorificado na minha vida, e Deus vai te fazer como Ele quer. Não se venda, irmão, como muitos estão se vendendo por um prato de lentilhas. E olha, sabe o que eu olho por esse lado? Que quando, né, isso explodir, quantas pessoas podem desviar dos caminhos do Senhor? Quantas? Eu me lembro há muito tempo atrás, aqui na igreja, alguém se levantou e fez uma muvuca, desculpa o palavreado, e levou 14 crentes da igreja. 14. Até o que levou não está firme. E tem muitos deles desviados aí no mundo, aí fora. Agora eu te pergunto, se o convite é bom, todos estariam firmes. Mas tem alguns desviados aí fora. Aí eu paro e penso: da onde é que Deus vai cobrar estas almas que estão desviadas? O que você acha? É dispensar, não é? Deus vai cobrar da mão daquele que convidou, daquele que pôs fogo e levou. Alguns estão retornando gradativamente, mas a grande maioria ainda está lá no mundo. E aí eu paro e pergunto: é de Deus? Esses dias atrás, acho que todo mundo já sabe, né? Recebemos uma profecia que a igreja Fonte de Água Viva vai fechar as portas. Estão sabendo já, né? Estão sabendo da profecia, né? E eu na cara repreendi a irmã e disse que eu não acredito nessa profecia porque não vem de Deus, porque o meu e o seu Deus não é de duas palavras. E a pessoa disse assim: a igreja que eu entro ou prospera ou fecha. Eu disse: está repreendido, que a igreja que você entra pode acabar, porque Jesus não acaba nada. E aí, irmão? E são que pula, sapateia, fumega. Por isso, irmão, confia nesse irmão que é fiel a Deus, confia nessa irmã que é fiel ao Senhor. E quando vou pedir oração, aí não é profeta, não importa, mas eu creio que ele vai orar, e não importa a profecia aqui, a oração dele vai mudar a minha história. É isso que Deus quer, irmão. Porque hoje é Maria Fumaça, todo mundo junto. E aí quando quebra a cara, irmão, ainda tem mais dados ainda. Hoje eu disse que eu seria grosseiro em palavras, mas verdadeiro e honesto e fiel a Deus no que estou falando, porque serei julgado pelas minhas palavras e condenado por elas. Sou ciente e sabedor disso. Alguns anos atrás, uma determinada pessoa da igreja reuniu com alguns irmãos, e esses irmãos, a gente ainda contei até com o irmão Jaime esses dias, dá até Pai do Senhor para a gente. E quando reuniu com essa determinada pessoa, a pessoa nem Pai do Senhor para os irmãos dava mais. O que aconteceu? Descambaram todos, a maioria, porque ouviram, melhor ouvir a mentira e o engano do que ouvir a palavra da verdade. Ela dói, irmão, mas ela produz vida, porque é a palavra de Deus. Então hoje estou dizendo aqui, é uma pregação que eu nunca fiz. Esta pregação hoje que eu estou pregando é uma pregação séria, irmão, e está gravada pela internet, e é bom que muitos ouçam mesmo, porque, irmão, a maior verdade é a Bíblia. Se eu um dia pregar a mentira, vá embora, irmão, não fique aqui não. Mas se eu lhe prego a verdade, examina, pois, a verdade, irmão. Examina-se, pois, a verdade. Porque quando se examina, eu não caio na astúcia do inimigo, sabe por quê? Um dia, alguns anos atrás, alguém me disse: pastor, eu disse: pois não, vem para a minha igreja, eu vou te dar 5 salários de pagamento, vou te dar uma faculdade, isso, aquilo outro. Eu disse: eu não quero. Sabe por quê? Porque a minha chamada não tem valor monetário, a minha chamada é de Cristo.
Vamos continuar, irmão. Diz que a mensagem hoje seria meio grossa, né? Mas é assim mesmo, irmão, que nós temos que aprender com Jesus. Glória a Deus que você está aqui. E eu não estou aqui exortando, estou lhe ensinando nesta noite a se safar-se, né? Desvencilhar-se desses chamados irmãos. Irmão que é irmão, não critica irmão. Irmão que é irmão, ama o irmão. Quem critica e fala mal do irmão, não conhece a Deus. Isso é bíblico, e a Bíblia diz: pega este e põe no canto e larga ele lá, até que ele se arrependa e retorne ao que ele errou. E quantos irmãos hoje estão assim? Estão aí, né? Conforme a carruagem vai, do fogo, da glória e do oba. Isso acaba, irmão. Isso acaba. Faz 23 anos que eu sirvo a Deus, só de pastoreio 20 anos. E em 20 anos eu já vi muita coisa. Eu falo de experiência. Vamos continuar aqui. O que diz Gálatas capítulo 2? Algum irmão para mim, por favor. Gálatas 2, 4 ao verso 6. Outro irmão, abre a sua Bíblia para mim, por favor, no livro de Judas, que é o penúltimo capítulo da Bíblia, no versos 12, 13 e 16 ao 19. Judas não tem capítulo, é um capítulo só, né? Judas. Repetindo, Gálatas 2, de 4 ao 6, e Judas, capítulo, não sei capítulo, né? Verso 12, 13, depois 16 ao 19. Quem abriu para nós, por favor, pode ler. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Está dizendo o seguinte: vieram alguns irmãos e entraram no meio deles, junto a eles, para ver como é que eles viviam. E diante dos irmãos, a liberdade. Se você reúne-se numa casa para conversar, para fazer um almoço, um jantar, irmão, tem que falar de bênção, né? Falar de coisas maravilhosas de Deus. Mas ali eles foram para ouvir e ver, e deduzir e levarem e falaram mal de Paulo, Silas, né? E dos demais que estavam com Paulo. São esses que aí estão. E eu quero trazer uma coisa, eu estou guardando um negócio aqui, para que a gente entenda e veja algo. O que Deus fala a questão desse tipo de gente, né? Que estão aí. Alguém lê para mim Judas, verso 12 e verso 13 em primeiro lugar. Entendeu, irmãos? Sabe que é uma onda do mar que escuma? O que quer dizer a escuma? Tudo tem significado na Bíblia. A Bíblia não tem nada sem significado. Quando fala escuma, está dizendo o seguinte: palavras, mentiras, enganos, que as pessoas, na verdade, elas têm a aparência de cristão, mas o prazer dela é destruir. Olha o que diz: são manchas, são sinais das vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, quer dizer, né? Fazendo de vocês o que querem, fazendo de nós o que querem, achando-se que tem um direito de tal. Continuando, olha o que diz mais ainda: apacentando-se a si mesmo, sem temor, quer dizer, eu comando a minha vida, quem governa ela sou eu, quem manda nela sou eu, e acabou. Sem temor, quer dizer, sem respeito a Deus. Continuando, são nuvens sem água, levadas pela força do vento de uma para outra parte.
São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São pessoas, irmãos, que já não têm mais vida. É crente, mas as atitudes dele já não condiz que é aquilo que ele é mais. É crente que tem, né, o nome de crente, mas só tem o título de crente. Porque crente, ele tem que ser fiel a Deus, irmão. No céu não entra, tem um hino que diz: no céu não entra pecado, nem fadiga, nem dor. Então no céu não tem, né, conchavo do pecado. João diz: toda imoralidade é pecado, irmão. E olha o que diz mais ainda, né? São ondas impetuosas que escomam as suas mesmas abominações. Como quer dizer? Praticam engano. Levam, irmão, mulheres nécias, cativas, como diz Paulo, né? Mulheres que tendem, somente querem errar e não querem ver a verdade. Quando diz mulher, quer dizer o ser humano, né, que não quer ouvir a verdade e vai para o engano. O pecado é gostoso, mas o fim dele é a morte. E olha o que diz mais ainda, né? Estrelas errantes. Estrela quer dizer homens. Lembra do sonho de José do Egito? Ah, Deus, eu vejo 11 estrelas, né? Ah, os meus 11 irmãos adorando, né? Reclinando diante de mim. E ainda mais ainda, ó, reservado à negrura das trevas. Olha o que diz o 16: são murmuradores, se queixam de tudo, andam segundo suas concupiscências, quer dizer, os desejos da sua carne. A sua boca diz coisa arrogante, só falam maldade, né? Só levantam, né, coisas contra os outros. Admiram as pessoas por causa do interesse. Irmão, aqui tem um dado interessante. Se alguém te pedir algum dinheiro, que é crente, vai orar, irmão. Vai falar com Deus. Sabe por quê? Porque hoje tem muitos atravessadores que usam o nome de Jesus para viver na costa de crente. Porque o crente, ele não tem palavra. O crente fica meio assim, né? Ai, mas se Deus, irmão, vai orar. Que infelizmente tem muita gente que gosta de ficar e cavacar de cima do cristão, porque o cristão, né, tem aquele amor de crente, e aí dá, e outros ainda usam até a obra de Deus para arrancar dinheiro. Irmão, ser fiel no seu dízimo e na oferta que você é fiel. Acabou, irmão. É isso que Jesus quer. Agora, se Ele pôr no seu coração e você abençoar alguém, aí é Ele e você. Mas não faça nem por força e nem por violência. Porque tem gente, irmão, que vê você com carrinho, vê você mais ou menos, acha que você está cheio de dinheiro, e alguém vai e lhe pega. Vou fazer uma pesquisa aqui. Alguém já foi até você pedir dinheiro para a obra de Deus? Alguém já foi? Alguém já recebeu esse? Levanta a mão assim, por favor. 3, 4, né? E aí? Te pergunto. Se a obra é de Deus, irmão, pede para Jesus, irmão. Ele vai dar. A obra não é de Deus? O homem não é de Deus? Eu vejo muito homem falar que é homem de Deus aí, batendo palma aí na porta dos outros, pedindo, mendigando pão. Ó, irmão, se Jesus chamou, Jesus respalda para cuidar, irmão. Jesus não é uma pessoa que faz algo desse jeito, pega, manda alguém trabalhar e deixa ele passar fome. Pera lá, irmão, Deus não é assim não. E olha o que diz mais ainda: andam segundo as suas concupiscências, sua boca diz coisa arrogante, admiram as pessoas por causa de dinheiro. Quando você vê pessoa dessa, irmão, sai fora, irmão, sai fora. Esta pessoa só quer o que você tem. Ela te chama de amor, meu querido, ou não sei o que. Para quê, irmão? Hoje, até nas profecias, hoje tem pessoas que vai orar para os outros. Eu tenho uma birra de oração assim, parece, vai orando assim, fica assim, não sei, ó. Ô, irmão, quando vai orar, não precisa nada disso não, irmão. Põe a mão na cabeça, irmão. Jesus disse: põe a mão na cabeça e o enfermo será curado. Mas tem crente que fica lá: oh, Jesus, sai fora. Ora, irmão, tem muita coisa aí que é mentira, irmão, muito engano. E hoje eu vim aqui, eu estava orando a Deus, Deus falou assim: vai e fala.
Acho que quinta-feira, foi quinta-feira, Cássia, que passou aquela reportagem. Quinta-feira falaram do pastor Marcos. Alguém assistiu a reportagem quinta-feira na SBT do pastor Marcos? É o Marcos Pereira? Quantos acreditou naquela baboseira? Eu não acredito, sabe por quê, irmão? Porque o dia que Deus começar a te usar, você vai ver quantos vão falar mal de você. Repetiu? Já viu? Aí eu te pergunto, quantos crentes acreditam naquela mentira? Eu não acredito, irmão. Se você procurar na internet, vai procurar o pastor Silas Malafaia. Quanto mal fala dele, fala que o pastor Silas Malafaia até é maçom. Fala que o pastor Silas Malafaia, a cúpula, tem uma igreja lá que tem uma cúpula, parece cúpula de maçom, irmão. Os camaradas arrumam tanta coisa, irmão. É tanta mentira, tanta coisa arrogante. E tem muitos que vai, é verdade, não conhece a Bíblia. Irmão, aqui nós já passamos problema. A irmã Clarice se lembra uma vez, né, irmã Clarice? A irmã Clarice trabalhou, ganhando uma alma. A alma veio para Jesus. Outra pessoa de outra igreja levou. Lembra, irmã Clarice, essa época? Está lembrado? Faz bastante tempo já. Já faz uns 6, 7 anos atrás ou mais. Acho que mais. A irmã que trabalhou, pregou, falou de Jesus. A pessoa começou a vir. A pessoa começou a ser liberta. Aí veio outro de outra igreja que não fez nada, irmão, que é preguiçoso. Levou a alma embora. Irmão. E tem gente que ovaciona esse tipo de gente. Irmão, esse tipo de gente para mim não serve para ser crente, irmão. Vou provar daqui a pouco uma coisa na Bíblia para vocês que eu estou dizendo. Olha o que diz mais ainda, né? Mas amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, homens arrogantes, soberbos, vaidosos, mentirosos e tanta coisa mais, né? Que andariam segundo os seus desejos, né? A sua maldade. Esses é que causam as divisões, né, sensuais, que não tem espírito. Sensuais quer dizer divisões espirituais na igreja. E tem muitos que acreditam nesse tipo aí. Eu não acredito. Eu tenho um companheiro aí que fala mal de mim mais que tudo, irmão. Companheiro, amigo. Eu não sei onde arruma tanto problema para mim. Eu não sei onde arruma. Deus abençoe ele. Eu oro muito para Deus abençoar ele. Deus abençoe ele. Salve ele, Jesus. Enquanto ele me amaldiçoa, eu abençoo a vida dele. Ele tem que ser abençoado, irmão. Porque nós temos que ser a diferença. A diferença é você, irmão. E se nós somos a diferença, nós temos que praticar a diferença. Fala mal de você, irmão, não chora. Não se desespere, não. Estão falando mal de você porque você tem alguma coisa de Deus. Se não tivesse, irmão, ninguém falaria de você, irmão. Ninguém lhe atiraria pedra. E ninguém te boicotaria em nada. Mas tem uns amigos meus aí que me amam. Mais do que tudo, irmão. O amor dele é para me destruir. Amém. Deus abençoe ele, irmão Jaime. Deus abençoe. Seja abençoado. Agora, olha, eu quero chegar. Todo mundo agora abre a sua Bíblia, por favor. Para depois dizer que o pastor falou heresia. Segundo aos Coríntios 10, vamos falar a Bíblia, irmão, porque sem a Bíblia nós não tem respaldo algum, porque tem muita gente que fala longe da Bíblia. Eu vi um irmãozinho falando assim, Deus, um irmão falou para mim, eu recebi uma profecia para mim mudar de igreja, e aí me confirmaram lá no mesmo lugar que é. Ô, irmão, eu nunca vi profecia para mudar de igreja, irmão. O evangelho do passado eu não vi, nunca vi isso na minha vida. Hoje eu estou vendo. Estão me vendo hoje, irmão, mas eu vou chegar aqui, é esse ponto que eu quero chegar, para concluir esta palavra hoje. Olha o que diz aqui, segundo os Coríntios 10, alguém lê para mim o verso 7 e o outro irmão vê para mim o verso 8. Amém, olha bem. Olhai para as coisas não olhai segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. E assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Você crê nisso, irmão? Se alguém diz que fala mal de você que é de Cristo, imagina você que não fala mal. Verso 8, por favor, outro irmão.
olha, porque ainda se eu me gloriasse mais alguma coisa no nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruição, não me envergonharei. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Jesus me deu não é para mim usar para acabar com a vida do outro. O que Jesus me deu é para mim ganhar almas para Cristo. O que Jesus me deu é para mim levar o nome do Senhor aonde é que Ele me mandou levar, e não ser contraditório à palavra de Deus, mas ser obediente à palavra de Deus. E agora pulamos lá para o verso, outro irmão por favor, né? Fala o versículo 12 para mim. Olha, irmãos, quando alguém começa a falar assim, ó, lá está o poder de Deus, irmão, poder de Deus. Irmão, eu nunca vi, irmão, me perdoa, irmão, eu sou crente, gosto do poder de Deus, eu adoro o poder de Deus. Mas, irmão, nem todo dia é dia de culto de poder de Deus, irmão. Nem todo dia é dia de culto de poder de Deus. Nem todo dia acontecem as mesmas coisas. Deus opera como quer. Irmão, cuidado. Alguém que ousa classificar-nos e comparar-nos, alguém que ousa classificar e nos comparar com os que se louvam a si mesmo, irmão, o grande pecado é, rapaz, eu estou fazendo uma obra, rapaz, eu estou fazendo. Olha, irmão, sai fora desse, irmão. Sai fora dessa. Isso aí não é de Deus, não, irmão. Isso aí a pessoa está se vangloriando para si mesmo, achando que ela está fazendo. Mas o Senhor diz pela sua palavra, dizendo assim, olha, se Ele estiver em mim e as suas palavras estiverem em vós, tudo o que pedindo será feito. Mas Jesus também diz o seguinte, olha, se vocês não estiverem em mim, isso aí não vai acontecer nada, porque eu quem faço é eu quem opero. Continuando aqui, se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo, se comparam a si mesmo, é aqueles que acham que é santo demais, que está por cima da cocada, aquele que acha que ele já ganhou a santidade e o reinado, já é o melhor, ele é o melhor do que todos, ele ou ela é o melhor do que todos, que todo mundo para ele é inútil, todo mundo para ele ou para ela não serve, só ele ou ela que faz as coisas perfeitas. Irmão, sai fora desse tipo de gente. Esse tipo de gente, irmão, não serve para ser cristianismo, não, irmão. Olha bem, se compara a si mesmo, né? Mesmos estão sem entendimento. Verso 13 diz assim, porque nós não gloriamos fora da medida. Pode dizer, olha, eu não me glorio fora da medida, mas eu me glorio no Senhor, porque as almas estão aí aparecendo. Agora começa a vir, não é gostoso. Alguém lê para mim o verso 15, por favor. Amém, olha bem, não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios. Sabe que aqui eu sempre falo do pescador de aquário? Lembra que eu acabei de falar agora há pouco? Tem gente que vai por telefone e gente que manda por e-mail, convidando o crente para ir para lá e mandando para lá, oferecendo cargo. Nós não gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, irmão. Aquele que gosta de destruir o trabalho alheio vai se haver com Deus. Olha o que diz mais ainda, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Que ele está dizendo? Conforme a palavra de Cristo que nós estamos pregando para vocês. Crescer sem haver necessidade de pisar no próximo, achando-se que o próximo é inferior a você. Tome cuidado. Alguém lê para mim o verso 16, estou encerrando.
Olha, irmão, anunciar o evangelho. Se Deus chamou você para pregar, ganha alma. Prega o evangelho. Irmão, a gente se envergonha de alguns cristianismos que nós encontramos por aí. Se envergonha. Pessoas que se dão no luxo. Eu estou falando porque as pessoas já me procuraram. Muitas pessoas me procuraram, até na igreja aqui. Irmãos me procuraram e disseram: olha, estão me convidando para ir para tal igreja, estão me oferecendo cargo. Irmão, faz muito tempo que eu estou calado, mas eu estava orando e Deus falou: fala, eu vou falar. Então hoje, essa pregação hoje, estou lhe ensinando hoje. Se você fica chateado comigo, não tem problema, vai orar e perguntar para Deus se eu estou mentindo e se eu estou pregando fora da palavra de Deus, se eu estou te iludindo, porque eu não preciso te iludir você. O reino dos céus é para os que creem. E olha o que está aqui: se ele chamou para evangelizar, é para ganhar alma, e não se ganha a alma da igreja dos outros. Um pastor aí me procurou, eu fiquei sabendo de um pastor há algum tempo atrás, que um determinado jovem saiu de lá porque ouviu muita conversa, convite. Irmão, minha irmã, não ceda às tentações que parecem bonitas. Cuidado, não se venda por pouca coisa. Se você achar que o que Deus te deu não é nada, amém. Porque na verdade hoje, irmão, muitos, eles não esperam em Deus o tempo e a hora de Deus, porque é um tempo para todas as coisas. E olha o que diz aqui, né? Para anunciar o evangelho em lugar em que além de vocês, um lugar que ninguém trabalhou, um campo, vidas, pessoas que não foram evangelizadas. Por quê? Por quê? Porque está dizendo assim: olha, não no campo de outra pessoa, para que não vos gloriamos no que estava já preparado. É muito fácil convidar crente que já está preparado, é muito difícil ir lá no mundo ganhar. Irmão, não é qualquer palavrinha que me tira fora do caminho do Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou firmado dentro dessa palavra. Se firma nessa palavra, irmão. Confia nessa palavra. Existe muita mentira por detrás de coisas. Eu não posso abrir todo o jogo que eu estou sabendo, irmão. Mas eu digo para você: vigiai, olhai, vigiai e depois orar, irmão. Vigia. Olha o que diz mais ainda, verso de número 17: porém aquele que se gloria-se no Senhor, irmão. Sabe o que eu sou feliz da minha vida, irmão? Sabe o que eu sou feliz? Porque aqui não tem uma pessoa que eu chamei para aqui e dar um cargo, eu ofereci um cargo para ninguém. E todo mundo pode me acusar se eu lhe ofereci um cargo. Se eu lhe dei uma benfeitoria para você ser membro da igreja, eu não faço, irmão. Alguém me disse: fulano de tal, o dízimo dele é X, por que o senhor não dá alguma coisa? Eu falei: sabe por que eu não dou? Porque Deus não deu chamada para ele ainda. A hora de Deus dar, vai acontecer. Eu não troco dinheiro por cargo, porque já vieram obreiros me procurar para dar cargo para pessoas por dinheiro, e eu não dou, irmão. Eu não me corrompo por dinheiro, irmão. E muitos se corrompem por causa de dinheiro. Porém, aquele que se gloria no Senhor. Eu louvo a Deus. Nisso eu durmo de cabeça tranquila no meu travesseiro, porque eu sei que eu não chamei ninguém aqui. Eu falo assim: o pastor me chamou para cá. Não vai. Sabe por quê? Porque eu tenho Cristo na minha vida. E a campanha que estão fazendo aí fora é forte, irmão, mas mais forte é o nosso Deus. Porque não é aprovado a quem em si mesmo se louva, irmão. É eu que estou dizendo, não. Porque não é aprovado a quem se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva.